Bem-vindos ao Café com Luxpert, o café que transforma a sua visão sobre o luxo. Um gole de cada vez. Olá, Lux Friends! Estamos aqui hoje com o Felipe Barbosa, o famoso Phil, nosso amigo há muito tempo, que hoje tem uma representação super bacana, a Haro Community, que, como poucas representações, tem uma identidade muito própria, que é o turismo regenerativo. Isso é muito bacana, muito atual, muito avant-garde, porque ele se ligou que é uma coisa que a sustentabilidade e a inclusão na comunidade, isso tudo fazem muita diferença no nosso turismo e principalmente no novo luxo, né, da conectividade. Bem-vindo, Phil. Oi, Gabi. Oi, Babi. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Vai ser uma delícia a gente trocar um pouquinho mais sobre o turismo regenerativo e a importância dele, né? Da nossa participação como trade, da preservação da vida humana, que eu brinco, né? Que a gente acha que a gente é mais poderoso que os dinossauros que passaram tantos milhões de anos na face da Terra. Só foram embora por causa de um cometa bem grande que caiu. Quem dirá a gente, né? Passar nesse pouquinho tempo achar que a gente vai detonar a Terra. Não, vai ser a gente mesmo que vai embora se a gente não der um jeitinho de cuidar dela. Pessoal, pausa rápida aqui para lembrar que esse episódio tem o apoio da Teresa Pérez, operadora parceira das agências de viagem de luxo. O time de especialistas da TP oferece atendimento exclusivo e roteiros de cruzeiros pelos melhores destinos do mundo, sempre com as principais companhias de luxo como a Silversea, Regent, Belmont, Explora, Crystal, Sea Dream, Ama Waterways, entre outras. Quem trabalha com a TP conta com benefícios e diferenciais pensados para facilitar o dia a dia e surpreender seus clientes. Vale conferir. Tio, você é daqueles nomes que todo mundo no trade conhece pelo apelido antes mesmo da bio oficial. Então vamos começar do começo. Quem é Felipe Barbosa por trás da Haro Community? Como nasceu essa vontade de criar uma plataforma que reúne marcas com um propósito tão claro? Bom, eu comecei minha vida no turismo, na verdade, ainda no curso técnico, né, no ensino médio. Então, eu fui aluno daquelas ETECs, muda cada hora o nome, né, que eram os colégios técnicos. E aqui em São Paulo, eu inicialmente fui pro curso de nutrição, porque eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse mais voltada para biologia. Eu sempre fui um excelente aluno de biologia, sempre gostei muito de biologia. Eu cresci na frente da minha casa, embora seja São Paulo, né, esse lugar tão urbano, aqui na Zona Leste de São Paulo, na Penha. Em frente à minha casa tinha a chácara, que era da família, então eu brincava muito ali desde criança e sempre gostei muito de bicho. E aí eu me frustrei muito do curso de nutrição e tinha a segunda opção, que era turismo. E aí eu fui fazer turismo e a partir dali continuei nele e depois de um estágio de 6 meses da Embratur lá em Brasília, onde eu tive uma imersão no que era o planejamento do turismo, né? Como que era essa coisa do Brasil na prateleira internacional. Eu voltei para São Paulo e acabei indo parar no mundo da hotelaria, simplesmente que eu queria arrumar um emprego logo. Então, essa salada toda, ela vai agora, há um ano atrás exatamente, né, no dia 4 de novembro, junto com, naquele momento, a minha sócia Lígia Seco, iniciar esse projeto onde a gente meio que traz para a nossa plataforma um turismo que une, né, o olhar pela conservação, pela preservação, que une o turismo de luxo, atento aos detalhes, capaz de transformações, né, por causa da alta concentração de renda, capaz de criar tendências, e aí, a partir disso, acaba sendo também um vetor de transformação social na comunidade onde está acontecendo esse turismo. Então, foi assim que as coisas foram se desenhando, digamos assim, de uma forma bem breve. E a gente sabe, né, Fio, que regeneração não é só palavra da moda. Você vive isso.
Conta como essa visão foi moldada pelas suas expectativas anteriores, pelas rotas que você já percorreu e pelos projetos que te inspiraram a juntar tudo numa comunidade. Pois é, Gabi, a regeneração, ela vem para um despertar, assim, né, do turismo, para a capacidade que nós que estamos ali no dia a dia, né, dentro de uma agência de viagem, montando um roteiro ou recomendando uma hotelaria, não fazia tanta ideia de como a gente tá literalmente podendo direcionar esse turista para uma experiência que vai transformar ele, mas também transformar a vida dessa comunidade a partir do momento que ele deixa uma receita ali. Essas idas e vindas, né, que eu tive enquanto morando no Brasil, quando, né, naquele início ali da minha carreira, onde eu trabalhei em marcas como Fazano, Ponta dos Ganchos, depois no Canadá, onde eu também tive a oportunidade de trabalhar em alguns hotéis. Essas viagens onde a gente tem o trabalho comercial, né, muito presente aí na minha carreira, me permitiram ter vivências que me abriram muito o olhar para essa importância da comunidade. Eu acho que o Ponta dos Ganchos foi, para mim, o grande case da minha carreira, porque ali, se a gente parar para pensar, nós estamos falando de um hotel que se iniciou numa vila de pescadores e que se tornou, em 2017, eu lembro, ganhou um prêmio de hospitalidade, né, de percepção de hospitalidade, de experiência de hospitalidade, que de uma certa forma concorre, né, com o mundo todo dos hotéis membros da Leading Hotels of the World. E você vê, assim, por ter trabalhado ali onde 70% da equipe estava ali há mais de 10 anos, pessoas que vieram dessa vila de pescadores, como pode um lugar onde pessoas tão simples, que nunca nem tinham saído do estado de Santa Catarina, serem capazes de entregar um nível de serviço, serem capazes de entregar uma conexão que causou tal impacto nos hóspedes que passaram por ali, né? E a gente tá falando, né, de uma hotelaria que tem Paris, que tem Itália, que tem, né, os grandes lords da hospitalidade, que tem a Ásia também, que é uma excelente referência de hospitalidade, né, de acolhimento. Então, isso me faz pensar muito que essa minha trajetória por onde eu passei ali no Ponta dos Ganchos, e entender que mãos muito simples, por causa da forma como ela é cuidada, ela é engajada no ciclo virtuoso que o turismo pode ser, ela é capaz de entregar experiências únicas e de altíssimo nível. Eu acho que eu diria que esse projeto, o Ponta dos Ganchos, ele é a maior inspiração, né, que hoje é a Oasi Santa Catarina. Ô, Fio, e para o agente de viagem que está escutando a gente agora, na prática, o que diferencia esse turismo regenerativo do turismo sustentável? Pois é, o turismo sustentável, Gabi, ele vem da ideia de que a gente precisa proteger aquele território. E quando a gente fala isso, né, a gente vai, para dar exemplos, né, a gente vai falar daquele turismo onde a sua receita vai permitir, por exemplo, que aquele parque continue sendo protegido, porque vai ser parte do valor utilizado para manutenção, das práticas e processos, da folha de pagamento. De uma forma um pouco diferente, o turismo regenerativo, ele vem propor a comunidade como parte disso. Ou seja, se a comunidade faz parte da forma como esse território é protegido, é muito mais garantido que isso será longevo, que isso vai evoluir junto com essa comunidade, e até por questões políticas, né? Porque o voto, ele depende da comunidade que está ali. Então, se o lugar é protegido pela comunidade, independente da mudança do cenário político, ela tem o poder de garantias de que aquilo vai continuar sendo protegido, aquela matéria-prima que ele precisa para o artesanato ou para a gastronomia, isso não vai mudar conforme o passar do tempo político. Então é dessa forma que o turismo regenerativo, ele vem com uma proposta onde primeiro tem que ser bom o destino para a comunidade que está instalada ali, e depois para o turista. Se isso acontece dessa forma, a gente não vai ter em nenhum momento algum tipo de crise naquele destino. Aquele destino vai continuar apresentando os atrativos naturais, né, equipamentos naturais, culturais, que atraíram o turista de início, e impedindo que se tornem casos como Jericoacoara, como Canoa Quebrada, até Búzios, né? O que aconteceu nesses lugares, assim, como esses lugares ficaram, né, depois do turismo massivo, perdeu tanta identidade, né? Eu que amo Ceará, eu vejo com tristeza essa mudança. E
assim, dentro do universo do turismo de luxo, que é o foco da nossa comunidade, né? Onde que essa abordagem se encaixa, assim? Como que o luxo e a regeneração se fortalecem e não se contradizem? Essa é a pergunta de milhões, literalmente, né? Mas a resposta também tá muito na criação de consciência, né? Quando a gente olha para as pesquisas que têm saído sobre o comportamento de consumo do turista, né, internacional, o recorte geracional disso, né? A gente olha, por exemplo, para a Índia, que tem a maior população jovem do mundo. A gente olha para o Brasil, que vai chegar agora aí daqui a 2, 3 décadas, na maior população mais idosa que esse país já viu, né? Então, o que se tinha em termos de escolhas econômicas, né? Nesse momento. Aqui no Brasil, a gente está falando de um perfil que daqui 30 anos vai estar fazendo uma transferência de renda de 3 para 1. Ou seja, a turminha ali dos seus 40 anos de idade, daqui 30 anos, vai ter uma concentração de renda 3 vezes maior do que hoje uma pessoa tem. A forma como o consumo da geração Z vem surgindo mais presente no turismo é, por exemplo, de quem está sendo responsável por 48% das compras de bilhete aéreo com mitigação de carbono, da pegada de carbono. Então, você tem um olhar cada vez mais voltado para: eu sei que lá na frente eu vou lidar com questões climáticas, eu sei que eu tenho mais consciência e mais informação do que as outras gerações, porque tá tudo aí, como a gente diz, né? Na Instagram, na internet, a gente vê isso no TikTok, falando, mostrando as tragédias. Então, para eles, é muito mais natural pensar que a crise climática é um dado, está dado, é uma realidade para eles. Ao contrário de outros que não criaram já a sua consciência coletiva dentro do ambiente das redes sociais, como nós, por exemplo, né? Eu fui colocar a mão, por exemplo, no primeiro chat da UOL com 12 anos de idade. Hoje, uma criança de 5 já tá lá no TikTok vendo as coisas, entendeu? Então, é muito diferente a forma como eles processam isso. E isso acaba impactando diretamente nesse perfil de consumo. E aí, para trazer isso para dentro do aspecto do produto de luxo, né, do turismo de luxo, a gente vê também a transformação que a tecnologia tem causado na vida das pessoas, né? A gente vê os status, né, pelo mundo todo também de saúde mental. O ser humano está cada vez mais carente da conexão com a natureza, da diminuição da velocidade das coisas, né? A busca pelo wellness, né, pelo bem-estar. Então isso tudo vai desenhando o slow travel, um comportamento de consumo que quer, né, desconectividade, que busca o lugar onde o turismo regenerativo está apresentando soluções. Então você tem uma questão social acontecendo que vai favorecer esse movimento e, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade, você tem o capital para isso, né? Você tem poder de consumo, então você tem mais tempo disponível. Ou, na verdade, você tem como gerenciar seu tempo para ter tempo disponível para viajar. Isso está dentro do perfil do cliente de luxo. E aí acaba Eu acho que o tempo é o grande luxo. Ter tempo é o grande luxo. É o grande luxo, mas aí que a gente pensa, né? A escolha de fazer desse tempo um tempo em relação com a natureza, um tempo rebuscando, né, as receitas daquela região que você sabe que a sua avó vem daquela parte. Por exemplo, eu vou para a Itália, olha, quero visitar aquela região porque minha família é de lá, e aí você vai em busca das receitas, porque você tem aquela receitinha que sua avó fazia quando você era criança, e você vai entender da que região que vem aquilo, e você vai fazer um cooking class ali. Afetiva, né? Exatamente. E para aquilo existir, é tirado aí tem aquela azeitona que vem das olivas ali daquela região também. Então, assim, tudo isso a gente está tentando buscar. E é muito interessante, porque a gente também vê o movimento indígena cada vez mais forte, cada vez mais crescente, como uma referência de como a gente deveria estar cuidando do planeta. A gente está descobrindo várias coisas dentro da vivência indígena, né, da ancestralidade, porque, diferente da maioria da população mundial, né, eles estão em contato, observando a natureza mais constantemente do que nós. E agora a gente vai para um lugar onde é preciso observar a natureza para resgatar resgatar a relação e a proteção dela para a continuidade da vida humana. E ao fazer isso,
a gente acaba descobrindo todas as relações que a gente sempre teve. Então, é muito legal ler, né, Ayrton Krenak, ler esses autores que estão falando um pouco disso agora também, porque a gente vai descobrindo como isso tem relação com o nosso turismo. Então, para resumir, o luxo e a regeneração se fortalecem, não se contradizem, porque ali está o capital disponível capaz de direcionar, né, a sua experiência para essa reconexão com as suas próprias raízes. Você falou, Phil, sobre soluções, né? E você mencionou a emissão de carbono. E tem muito, principalmente as companhias aéreas falando sobre isso, né? Sobre zerar, diminuir a emissão de carbono e tal. Como que isso funciona na prática? Explica um pouco para a gente, porque eu acho que ainda é muito vago para os clientes, inclusive, para os agentes também, mas para os clientes mais ainda. O que é zerar a emissão de carbono, né? Como um turismo, como uma forma de solução para o meio ambiente? Pois o que acontece? Existe uma crítica aí, na verdade, né? A gente acabou de passar pela COP, onde a gente teve, inclusive, uma especialista questionando, né? Inclusive ganhadora do Prêmio Nobel, questionando o mercado do carbono, esse mercado de comercialização do carbono, né? Porque, na verdade, é como se a gente só tivesse fazendo isso para ficar bonito, enfim, e não exatamente criando uma revolução de neutralização, né, do carbono, que é parar de emiti-lo, na verdade, né? Mas as companhias aéreas hoje, elas usam esse valor que você paga adicional na passagem para garantir que o seu impacto seja mitigado, né? Seja neutralizado através de outras ações que esse dinheiro vai trazer para compensar o que você gastou. Então, essa estratégia de compensação, ela só existe porque existe a emissão. Então, a busca humana agora está indo para como é que a gente evita a emissão. E aí existe, sim, um combustível, uma tecnologia para as companhias aéreas que vem aí pela frente. Ele é mais caro, né? Vamos lembrar da placa solar, né? Antigamente, que era uma tecnologia cara, e a partir do momento que você gera ela em maior número, o mercado cresce, você consegue resolver isso, né? Mas é uma questão muito complexa, porque, mais uma vez, né, quando tem uma crise econômica, quem são as primeiras empresas da nossa cadeia produtiva do turismo a falir? São as companhias aéreas, né? Eu fiz um treinamento, por exemplo, com a Air Canada, que diz que os assentos na África é o mais barato de todos, né? O que dá menos rentabilidade. Depois, a América Latina. E eu lembro que um assento no Brasil, na América Latina, era 0,06 de centavos por, eu acho que por minuto, algo assim, ou era por hora mesmo, de quanto rende um assento de verdade no final do lucro. Então, assim, você tem que pensar em multiplicar isso realmente pelo número de passageiros que estão por hora viajando, para ter uma ideia de quanto realmente existe algum lucro das companhias aéreas, porque os custos inerentes são muito, muito grandes nessa indústria. A gente só voa mesmo porque as pessoas que têm dinheiro precisam se deslocar, porque se não fosse isso, não é um negócio tão rentável, não funcionaria, né? Mas eu espero que siga para isso, né? Para zerar a emissão, não neutralizar e resolver, né, o problema depois. Tentar resolver o que você emitiu, porque quer que não, ele acaba tendo um impacto de qualquer forma, né? Então... exato. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o portfólio da Haro, que eu adoro. Os hotéis moram no meu coração também. Portfólio da Haro, que é jovem, né? É uma empresa nova, praticamente, mas já nasceu grande, né? Quais são hoje os pilares que definem se uma marca pode ou não entrar para a comunidade? A gente naturalmente tem atraído os clientes que têm essa mentalidade, né? E quando eu digo isso, porque quando a gente faz uma apresentação para um hoteleiro ou para uma DMC, né, que esteja interessado em trabalhar com a gente, naturalmente já acontece essa conversa onde a gente coloca que a gente é um território onde essa hotelaria, é uma plataforma onde essa hotelaria, onde esses DMC encontram ressonância com a ideia de trazer um turismo que vai ter um impacto controlado sobre aquele território, né? Ou seja, que a comunidade possa estar
parte daquilo, como o caso do Shuá, que tem diversas ações que envolvem essa comunidade. Lá, por exemplo, quando o McKenna, ele inicia, né, já fazendo um trabalho de valorização do produtor local para a gastronomia deles, usando a areia da praia de Caraizinho para fazer a parede dos quartos, então elevando, né, a importância da história desse material ali da região, que é da própria natureza. A gente olha para o Mountain Lodges of Peru, onde a gente vai dentro da rota, explorando o Vale Sagrado, além do conhecimento Inca, né, que é um case mundial de inteligência social, mas a gente também vai passeando dentro a Babi fez, né? Então vai passeando dentro da vida da pessoa, do popular, né? Do local. Então, foi minha primeira experiência com turismo regenerativo, porque a gente visitou comunidade, né? Foi muito bacana. A gente visitou a escola, foi muito legal. E hoje, quando você vai por lá, você já vê o impacto positivo que teve nessas vilinhas. Então você vê que o banheirinho foi construído um banheiro mais bonitinho, que a pessoa hoje ela usa um banheiro melhor por causa desse dinheiro, e ela tem que receber o turista também ali, que pode ir naquele banheiro naquele momento. Tem a parte onde a comida acontecia, tem mais estrutura hoje. Então 25% do dividendo da empresa é deles, né, da própria comunidade, distribuída entre a comunidade. Então, é isso que acontece, a comunidade cresce junto com o turismo, né, de uma forma indissociável. E aí, na Haro, a gente acaba no início da conversa ali no pitch já falando que é necessário que o produto tenha esse olhar para que a gente possa fazer um trabalho. Tem uma associação internacional, né, que se chama The Long Run, que eu acho que ela é muito figurativa para explicar isso para vocês, né? Não é sobre quem faz muito bem e quem está começando, porque todo mundo é importante nessa cadeia. Todo mundo tem, em algum momento, começou, então não tem esse olhar, esse filtro, né? É literalmente the long run, né? A longa corrida. Alguém começou em algum momento e a outra já está numa outra etapa, mas estamos todos juntos e não é sobre chegada, não é sobre o ponto de chegada, né? É sobre estarmos ali da corrida juntos, para que ela seja mais possível, né? Mais agradável do que você tá correndo sozinho. E falando no produto em si, o que eu, uma agente de viagem de luxo, deveria prestar atenção ao apresentar uma propriedade regenerativa para o meu cliente? E quais os argumentos que conectam esse propósito com o desejo? Isso é algo que, inclusive, a gente tem um projeto aí pela frente de apresentar para o mercado, onde a gente tem um curso que possa guiar melhor, né, esse processo de venda, né, o vocabulário que você pode usar, quais são os disparos cognitivos que você pode ter ali para uma venda de um produto nesse sentido, como agente de viagens de alto padrão, porque isso vai depender muito do perfil dele, de qual é a percepção que ele tem disso. A gente vive um momento atual, na humanidade mesmo, né, não só no Brasil, em que a sustentabilidade, em que a condição climática que o planeta existe, esse tema foi capturado por um ideal político. E é que nem religião, vamos dizer assim, né? Não tem que ter nada a ver com política, assim. Cada um com a sua, cada um... A questão climática é algo científico. Então, isso não deveria estar capturado por um idealismo. Mas, dependendo de onde essa pessoa na região do país, isso pode ter um peso negativo quando você traz para ela o conceito do turismo regenerativo. Então, você tem que saber navegar isso de uma forma que você possa entender o perfil do cliente e apresentar para ele essa experiência, sem necessariamente, às vezes, colocar em pauta a questão da sustentabilidade, que isso vai permitir a viagem dele estar envolvida. Isso pode acontecer até de uma forma que você fale mais sobre as experiências, as vivências, enquanto que outro tipo de cliente, às vezes, quando você comenta que o impacto dele vai estar ajudando aquela comunidade, seja algo super interessante, que vai aumentar a vontade dele de fazer essa experiência. Então, é meio que esse é o momento que a gente está vivendo como indústria, entender o turismo regenerativo, né? Entender como eu coloco na prateleira, sabendo que eu vivo num país que tem uma questão político-social complexa, né? No tema. Caramba, Pio, eu nunca pensei por esse ponto, que o cliente pode pensar politicamente sobre a questão.
faz sentido total. E essa coisa do vocabulário também eu acho que é muito importante, né? Porque a gente está tá sendo redefinido o vocabulário, né? Para não ofender ou não... Eram palavras tão usadas que a gente não percebe o quanto elas machucam, ofendem e né, os menos favorecidos, ou, né? Então, eu nem sei se isso eu posso falar mais, mas é muito importante. Eu acho que você tem que investir nesse treinamento aí, vai ser muito bom pra gente também. Estamos com a cabeça nisso. Fio, a gente sabe que você é uma pessoa super festeira, adora uma festa, então vamos terminar aqui no mood Raro total. Se a Raro fosse uma festa, qual seria o tema? E o que não poderia faltar de jeito nenhum? Nossa, essa pergunta seria tantos tipos de festa. Mas né, um pupurri. Depois que eu morei 7 anos no Canadá, isso faz com que a gente perceba, né, as coisas boas que a gente tem. E uma das coisas boas, por coincidência, do Brasil, como poucos países têm, digamos assim, é a forma como a gente faz festa, né? A gente gosta muito de compartilhar esse momento de dançar, de brincar, de cantar junto. Então, tem uma festa em São Paulo que sempre foi a festa que eu mais gostei, porque ela sempre misturava vários estilos, várias músicas. O nome dessa festa é Gambiarra. Já ganhou vários prêmios aí como melhor festa de São Paulo. E a ideia da gambiarra é essa, né? Você fazer uma gambiarra de várias músicas, várias coisas juntos, de diferentes momentos, assim, da sua vida. Eu acho que a Raro seria essa festa onde cada um poderia pedir sua música, a gente ia organizar ali meio que numa timeline ali do set list, né? De uma forma que fosse, tipo, subindo e descendo. A gente compartilha. Fazer uma jam. Esses momentos todos. O momento de extravasar, o momento de cantar o sertanejo, o momento de dançar o samba, o momento de ficar gritando. O momento inimigos do fim. Românticas. Alcione, como a gente fez no... E nem foi a nossa festa de encerramento lá no Summit, foi muito legal. Exato, que rolou até uma Alcione ali, né? Foi muito legal. E então, quem está ouvindo agora? Quem está ouvindo a gente agora? Qual é aquele convite VIP? Calma aí, tá? Não é pra gambiarra, essa é só pra mim, tá? Pode convidar eu e a Gabi que a gente vai gostar. Mas pra quem tá ouvindo a gente agora, qual é aquele convite VIP que você deixa pros agentes de viagem que querem reforçar a importância do turismo regenerativo, mas de um modo bem autêntico, assim, como realmente um diferencial? Olha, Babi, nós temos ali uma variedade de oportunidades de convites VIPs. Se a gente pensar, por exemplo, no Parador Cambará do Sul, do Grupo Casa Hotéis, é um convite para conhecer o maior canyon da América Latina, que é nosso, tá aqui no Brasil. E, para além disso, fazer, por exemplo, um passeio de balão. Lembrando que é mais fácil ser mordido por um tubarão, cair um raio em você do que você cair de balão, né? Eu fiz o passeio de balão, foi muito legal. É lindo, você tem o nascer do sol de um lado, né? E aí vai revelando o canyon do outro, assim. Eu fiquei muito impressionado, porque eu consegui fazer só depois de 3 tentativas, porque depende também do clima, né? Direitinho. E foi uma experiência maravilhosa, incomparável. E ali mesmo é uma região onde você tem produção de queijo serrano, você tem produção de mel, né, o famoso queijo colono. A própria propriedade tem uma queijaria que é onde tá ali já essa 4ª geração, que eles explicam o processo do terroir do queijo. É muito interessante. Para além das atividades que o hotel te oferece, né? Que você tem ali uma imersão na gastronomia gaúcha. Eu falo que é um hotel que, assim, eles estão construindo o Parador em Bento Gonçalves. E eu brinco, vai ter uma pegada mais wellness, né? E eu brinco que você vai pro Parador Cambará do Sul para engordar 5 quilos em 3 dias e depois você vai, quando tiver pronto o outro, para emagrecer, porque você come muito bem, você faz uma imersão na gastronomia gaúcha, né? Mas aí a gente fala fora do óbvio, né? Tá ali, eu brinco que o Casa da Montanha, o Wood, até mesmo o Petit, que é o Bed and Breakfast, são experiências de um turismo de alto padrão
dentro de um destino de turismo de massa. Ou até mesmo Casa da Montanha, o Petit Casa da Montanha, o Wood Hotel, que por Gramado ser um destino de massa, né, a gente às vezes esquece que existe o produto, no caso hotéis, é um produto de luxo dentro de um destino de massa. Eles são destino dentro de um outro destino, né? E o Caso da Montanha, por exemplo, tem uma gastronomia fabulosa, né? O menu ali da Cala Pernambuco, ele traz uma proposta ali, porque se a gente lembrar do passado, como aquela região é formada, ela é colonizada por portugueses, alemães e italianos. É um mix dessa cultura que traz todas aquelas receitas maravilhosas ali. E temos o maior chefe chocolatier, o mais premiado do método Bean to Bar, né, que é o método feito de chocolate a partir do grão, da torra do grão, também ali em Gramado, que é a Miró, onde você faz uma degustação. E para linkar com isso, a Roberta Sudbrack, que é a maestra do nosso restaurante no Ocre, né, que tá dentro do Wood Hotel. Então, assim, são vários elementos ali daquela região que a gente tem como linkar, né, trazer para essa experiência de né? ancestralidade, né, da região. O Ushuaia, eu falo que ele é, dentro do nosso portfólio, né, o mais experiente em turismo regenerativo. Você tem agora, por exemplo, o Ushuaia Maré, que vem com uma proposta fabulosa. São 3 casas que foram desmontadas do interior ali de Minas e foram remontadas na praia de Itapororoca. Eu visitei esse ano, nossa, fiquei impactada. Porque, fato interessante, né? Eles compram tantas coisas de antiquários, ou às vezes, né, morreu uma velhinha ali que, né, tinham várias coisas antigas, assim, o pessoal fala, avisa eles lá do Ushuaia, porque eles gostam de comprar essas coisas, e aí eles reformam. Então, essa madeira que é a braúna, né, que já é uma madeira, né, em extinção, eles trouxeram essas casas ali, remontam, dão uma nova cara para isso. O restaurante tem uma proposta de comida orgânica, única e exclusivamente. Então, o pescado vem daquele pescador que você tá ali na praia e você vê onde ele tá pescando. São várias propostas muito expressivamente importantes no desenvolvimento do turismo sustentável em Trancoso, que o Ushuaia vem desenhando nesses últimos 15 anos. A gente falou do Mountain Lodges também, né, que tem essa imersão. Agora, na Black Friday, por exemplo, tem eles estão com uma ação bastante agressiva, com 50% off, você faz as 2 rotas. E aí a gente fala também de DMC, né, que é o caso da Gel Boutique Travel, que a Fernanda Machado tá aqui no Brasil já atendendo a gente faz uns 17 anos. Ela faz parte inerente do desenvolvimento do turismo sustentável no país dela, porque por trabalhar com fornecedores múltiplos, ela tem uma visão mais macro do que está acontecendo e ela vai conseguindo costurar contatos, criando pontes para projetos, como por exemplo o Turismo Violeta, que ela fez parte desse movimento, que foi a capacitação de mulheres para que elas, era onde tinha um índice muito grande de feminicídio, de violência doméstica em Cuencas, né, no sul, e aí eles fazem esse projeto onde eles conseguem trazer a mulher para um protagonismo maior econômico, né, ali da região, e isso faz com que a violência diminua, elas passam a ter um pouco mais de dependência financeira, enfim. Então, são vários temas aí que o turismo regenerativo é capaz de colaborar, de penetrar, de transformar e, ao mesmo tempo, fazer com que o turista saia dali com uma experiência inesquecível, como foi o caso teu, Babi, ali no Mountain Lodges of Peru. Nossa, Fê, super legal. Eu mesma não conhecia muito de turismo regenerativo, então foi uma aula para mim, acredito para muitos aqui dos nossos ouvintes também. Muito obrigada pela sua participação e tô doida para ir conhecer esses projetos todos. Eu pessoalmente não conheço, acho que nenhuma das suas propriedades, então eu não conheço em breve. Mentira, eu conheço a Casa da Montanha, o Wood. Você conhece a Casa da Montanha. O Wood também, a gente foi lá no... Não conheço pessoalmente, eu quero conhecer o Ushuaia, o projeto deles, enfim, não fui ainda para Trancoso, então... Quem sabe ano que vem. Mas muito obrigada pela sua participação. Estamos muito felizes. O Expert Fan Trip, com a sua liderança. Vamos combinar. Vamos combinar, sim. Também, Fio, obrigada pela sua participação. E estou esperando essa sua aula sobre vender turismo regenerativo. Obrigado, meninas, pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. E seguimos juntos com a Luxpert sendo parte do turismo regenerativo que o Brasil pode mostrar para o mundo todo ter a força que tem. É isso aí. Beijo, até a próxima.
ouviu o Café com Luxperts. Confira estes e outros episódios no Spotify, em todas as plataformas de podcast. Siga-nos nas redes sociais para se atualizar sobre tendências, parcerias estratégicas e as melhores práticas para levar o turismo de luxo. Vamos juntos redefinir experiências e fortalecer nosso mercado. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.